Fala galera, tudo bem? Professor Diego Sucesso aqui com você, seu professor de Geografia, de Atualidades, Geografia do Maranhão, e agora nós estamos com essa pauta que é Geografia do Brasil, certo? Tendo em vista o concurso da Polícia Militar do Maranhão, edital lançado e um conteúdo a ser cobrado. E no modelo CESP-SEBRASP, algumas questões que vamos, chamada de itens, que vamos julgar juntos aqui e obter com certeza muito sucesso. Seja bem-vindo à nossa aula. Selecionei alguns itens baseado no nosso material que está em nossa plataforma, a partir também das duas aulas que já tivemos. Não esqueça, existem conteúdos que as questões confirmam, que eles são evidentes, e existe conteúdo que nós só aprendemos através dos itens ou das questões, tá bom? Então, tenhamos uma boa experiência e que esse momento seja muito produtivo e de muito sucesso, tá bom? Tópico 1 do edital, a integração ao processo de internacionalização da economia. Eu até aproveito esse termo internacionalização da economia para apelar, para utilizar para o termo chamado globalização, ou mesmo o termo mundialização. Tá bom? Como assim? Esse elemento chamado de internacional e como o Brasil se porta diante desse cenário, é importante de entender outras terminologias, porque é um processo que envolve etapas, logo também tem a ver com o quê? Vou usar aqui a física, o T, delta T, o tempo, né? Quais episódios foram sumariamente importantes para a consolidação do Brasil no processo de internacionalização de sua economia? Avança. Item 1 é o item 1 da lista. Os próximos itens, vocês vão ver que ele vai ser o item 7, é o 13 da lista, de uma lista que nós fizemos de 55 questões. Você da nossa plataforma, você tem esse material, tá bom? Você é aí, aluno do nosso curso. Vamos lá. Com referência à organização do espaço geográfico brasileiro, julgue o item. A integração, olha lá, palavras-chave importantes destacando sempre. A integração produtiva e a internacionalização da economia brasileira. Olha que legal. O termo que fala sobre o tópico do edital, internacionalização da economia, está dentro de um item. São marcados, ambos, se são os dois, porque é o IA, são marcados por características como? Quais são as características aí, galera? Quais são? Circulação de mercadorias entre fábricas, exportação e importação, isso de fato, internacionalização da economia brasileira. E também um crescente, crescente é aquilo que aumenta. O que? Um crescente processo de estatização da economia. A partir de quê? Dos fundos de investimentos internacionais. E aí, galera, eu já vou começar com vocês sinalizando que esse primeiro item está errado. Já sucesso. Mas aí você vai me ajudar a identificar esse erro. E onde está o erro? Tem um grave erro bem aqui sinalizado, estatização e dá mais investimento internacional. Por quê? Uma das marcas da globalização recente é a prática do famoso neoliberalismo. E o que é o neoliberalismo? É o Estado não é forte, é o Estado mínimo. Muitos falam que até a gente consegue classificar esse Estado como um Estado que, gente, um Estado observador. Um Estado não interventor. Ainda mais quando eu falo de fundo de investimento, eu estou falando de um capitalismo que está na sua fase hoje informacional. Vamos falar de bolsa e de investimentos direto, que foi tema de nossa aula, e também de um capitalismo anterior, que é o famoso capitalismo financeiro. Ou seja, altamente especulativo. E esse tipo de capitalismo, ele é muito volátil. Ele tem flutuações, está ligado a bolsas. Então, quando eu falo de investimento, vou até falar, como estava na nossa aula, se o Brasil é um país atrativo ou não aos investimentos estrangeiros diretos. Então, estatizar seria, na verdade, conter o fortalecimento e a reprodução desse capital. Primeira questão errada. Ou primeiro item, tá bom? Vamos ao próximo item. O que é o item 2 da lista, é o item 2 da aula. Vai depois começar a discrepar. O Brasil, ele faz parte, ele integra. Olha lá de novo, integração. Olha que coincidência legal. A semiperiferia do sistema mundial.
Ok, concordo. Isso significa qual é a prateleira que o Brasil encontra-se. E o Brasil está envolvido em questões econômicas, políticas e até culturais. Lembra da aula quando eu falava para vocês de soft power, que é o poder que tem relação com o quê? Com a diplomacia, com a cultura, com as relações internacionais do Brasil, tá bom? Falei até da Embrapa. Na nova ordem mundial. Ordem mundial, gente, é equilíbrio de poder. Quando há disputa de poder, quando há desprestígio de alguns organismos, de alguns reguladores e protocolos, há uma desordem. E o mundo, na globalização, na internacionalização, ela oscila muito por motivo de uma guerra, de uma pandemia, de um país, de uma liderança, de uma crise. Às vezes nós vivemos desordens mundiais porque existem episódios que fazem com que essa fragilidade ocorra. Considerando esse assunto, o julgo é o seguinte: com a globalização, olha, e com o que? Lá na nossa aula, abertura de novos mercados. A gente viu que a década de 80 perdida, a década de 90 abertura, do século 21, o Brasil se internacionalizou mais ainda, só que de um molde diferente como era no período colonial, tá? O Brasil, ele tem o que, galera? Ele tem perdido espaço no mercado internacional. Olha, o Brasil tem perdido. Principalmente o mercado de quê que ele fala aqui, galera? O mercado de commodities. O que coloca a economia brasileira em crise. Galera, dizer que o Brasil está perdendo espaço no mercado de commodities, na globalização, é um grande o quê? Deixa eu ver se você acertou. Deixa eu sinalizar aqui. Pronto, se está vermelhinho, eu vou lembrar de erro. Sucesso, 2 erradas já. Ok, 2 erradas. E na prova não tem divisão exata de quantos itens serão certos, quantos serão errados. E numa sequência, não, é o teu julgamento. Então julgue com precisão e a precisão do teu julgamento depende da tua preparação sólida e fortalecida. A gente está tentando fazer junto com você aqui com muita humildade. Quando eu falo de commodity, estou falando que a economia do Brasil, ela tem vivido recentemente esse processo que a gente já até registrou em nossas aulas. Você assistiu a aula 1 e a aula 2, hein? Reprimarização da economia. Em detrimento da reprimarização, a gente vive, que é o setor econômico primário, nós estamos vivendo também uma DES. A gente não fortaleceu esse setor aqui, que é qual? O secundário. Uma desindustrialização. Ou seja, secundário para baixo. Tá bom? Aí eu vou bem aqui, e vou lá no primário, canetinha azul, já devia ter feito isso, pronto. E esse setor primário, ele é muito importante para o nosso PIB. E as commodities fazem parte disso. Nós não temos questão na frente de recursos naturais, minerais, entre outros. Então, absolutamente errado, dentro dos costumes e daquele protocolo de conhecimento que nós celebramos aqui. Item 2 também errado. Item 3, para você entender, já é o 6 da lista. Não esquece, nossa lista tem somente 55. Só 55, hein? Imagina as próximas. Eu não tenho a lista. Vem com sucesso, vem para a plataforma. Com relação a espaço geográfico e globalização, julgue o item a seguir. As mudanças no padrão produtivo, que caracteriza o processo de globalização, esse processo ele é contínuo, reticência, load, tem diminuído. As mudanças têm diminuído, mudanças, plural, tem, a situação diminuído. Textos da SES são muito bons de serem lidos e reproduzidos. As desigualdades, quer dizer que a globalização, ela é um processo igualitário? Não, gente. A globalização, ele é um processo desigual. Apesar dela ser global, é um processo também que nós chamamos que é seletivo. Ela não atinge todos da mesma forma. Aqui, como é que tem sido, então, esse processo de globalização e de padrão? Como é que é? A partir da instalação de corporações transnacionais, aumentando o quê? Olha, a capacidade de consumo e de renda. Quer dizer que isso é um benefício, porque se está aumentando ali, a globalização gera isso, e ela gera uma flexibilização das relações de trabalho em praticamente todos os países, quer dizer que até os países de onde as multinacionais são sede, galera, aqui a gente já vai pegar a nossa bolinha de cor vermelha e já vai marcar e volta para o registro de fala. Gente, existe uma guerra fiscal, que é buscar pelos fatores mais favoráveis economicamente. Existe, já que eu falei que é seletiva,
existe uma espacialização territorial da indústria e da globalização. Vão buscar sempre os locais mais aptos, tecnicamente mais férteis, para que o capital seja reproduzido. Então aí, ainda falar sobre que houve, aumento da capacidade de consumo e renda, não combina com o que nós aprendemos até aqui de globalização. Vamos lá? Há uma precarização que te fala nesse sentido, né? E não ficou claro se era isso que o texto queria, inclusive, nos falar, tá bom? Item 4, da nossa lista aqui, é o 7 da nossa outra. Não vou falar mais isso. Com relação ao espaço geográfico e globalização, a partir dos anos 90, que a gente fala que tem uma abertura, nós temos também, um pós-crise, um pós-década perdida. Não esquece que 91 é o quê? Vou até marcar um X. É o fim de quem? Da Guerra Fria. Então, também é um fortalecimento do capitalismo no mundo. E a escola neoliberal, privatizadora, da austeridade, do rigor fiscal, é uma escola econômica, uma doutrina, né? Do século passado. A globalização, ela engendrou um modelo político baseado no neoliberalismo, viu? Onde há o que? Olha aquela questão anterior. Uma diminuição do Estado. Até aí tá lindo. E vai estar errado? Não, eu quero que continue. Isso eu quero acertar. Sendo certo ou sendo errado, eu quero acertar. E independência deste. Olha o português. Eu sou de geografia, não sou de português. Inclusive, posso falar a palavra errada aqui e pedir desculpa logo, escrever e também pedir desculpa, inclusive, me ajude. Mas que CESP é exigente, sim, Sebrasp. Em relação aos interesses das corporações do capital, independência? Não, gente, infelizmente, ele fica muito vinculado. Ele tem zero autonomia. E quem é vinculado está numa condição frágil, logo que refém. Questão para nosso gabarito, por vários motivos, não é verdade? Deixa eu colocar aqui a nossa bolinha, já estou ensinando você a marcar certinho. Rapaz, essa aí foi cravada, hein? Não precisa nem chamar o VAR, errado, beleza? Próximo, item 5. É sucesso, são quantos itens? Calma. Todos vão estar errados? Calma, a tua insegurança não te leva a nada. Bora para cá, tá bom? Olha para cá. Com relação ao espaço geográfico e globalização, julgue o item a seguir. A globalização é seletiva. Uau! Colocamos aqui, a globalização é seletiva, né? E se ela é seletiva, ela escolhe, então ela distingue. Entre outras características, ela fragmenta o território, ou seja, ela traz, se ela fragmenta, ela divide. Quem divide, classifica, tá bom? E resultado, gente, quando eu falo de mundo, fazer uma coisa bem grosseira aqui, rapidão, linha do Equador, mas tem uma divisão do mundo que faz isso aqui, que é a divisão do norte rico e do sul subdesenvolvido. Apesar que está crescendo muito no mundo, nós temos isso na nossa aula, lá na aula 2, a relação sul-sul, está crescendo muito os países, né, emergentes, novas regiões. Nós temos até o surgimento do BRICS, que não é um bloco, mas é um pacote de acordo, que tem seu próprio banco, por exemplo. Em um país como o Brasil, por exemplo, nem todos os lugares são conectados. Existe uma divisão do Brasil, olha como eu desenho um mapa legal, que divide o Brasil em quê? Em 3. Essa divisão é de um rapaz chamado Pedro Pinchas Gaija. E enquanto essa divisão do mundo aqui eu vou chamar também de DIT, Divisão Internacional do Trabalho, pode ser, eu vou chamar, que lembra muito a colonização, matéria-prima, tá bom, estudo, aqui eu vou chamar de DTT, só mudou a letra T, Divisão Territorial do Trabalho, que existem regiões do Brasil, que tecnicamente elas enviam matéria-prima e que outras regiões recebem e beneficiam essa matéria-prima. Da mesma forma, tá tudo legal até agora, né? Há um mundo globalizado, né? Exato. Há lugares que são apropriados pela globalização, ou quando eu falo apropriado, eu falo vinculado, palavra que eu usei ainda há pouco. Locais que são o quê? Conectados, seja pelo modo de vida, seja pela estrutura
E outros que são, na verdade, reserva de valor para momentos futuros. Que reserva de valor? Valor de uso, valor de troca, matéria-prima, área que pode ser criado, construído um porto, um escoamento. Olha novas ações da China. Olha a forma de contenção das ações de taxação do Trump sobre algumas economias, tendo em vista que parcerias são sendo celebradas em outras regiões. Galera, e aí a gente vai começar agora a mudar a cor do nosso gabarito, porque dessa vez, nosso gabarito, ó, e ele cravou mais uma vez, hein? Tá certinho, chama o VAR só um pouquinho para direita. Ia dar impedimento aí, né, na linguagem do VAR, não tá certinho essa conferência. Mas não espere certinho não, quero que você, na hora da prova, acerte, tá bom? Item 5, correto. Próximo item, galera. Com relação a temas que envolvem o Brasil, relacionados à economia mundial, globalização e energia, Mercosul e agropecuária, julgue o item a seguir. A retração, ó, que é volta, lembra de reprimarização? Voltou a ser o setor primário, muito importante. A retração detalha, destaque. Ah, mas não posso usar canetinha colorida na prova. Não pode. Mas você vai criar uma legenda. Círculo para mim é isso. Mas simbolize sempre, ó, retração negativa, ou seja, crise. De quem? Do PIB, 2020. Opa, lembra a pandemia. O Brasil perdeu posições das maiores economias do mundo. Perdeu. Efeitos da pandemia. Tudo bem até aí, sem problema algum, tá? Aí, ó, um exemplo. Devido ao quê? A preocupação com a pandemia, os efeitos, desvalorização do real perante o dólar. Olha aí, ó. Olha um processo de integração da nossa economia, da nossa moeda em relação a outras. Olha uma figura de linguagem, olha como a Sebrasp escreve bem. A saúde na pandemia era um elemento importante, mas a saúde das contas também são importantes. E a maior desconfiança dos investidores. Lembra quando a gente falou, fez uma questão bem aqui a pouco, ó, sobre investimento? Cadê, ó? Investimento, tá bem aqui, gente, ó. Internacionais, IED. E aqui veio mais uma vez essa expressão, desconfiança, na nossa aula. Você que assistiu lá no tempo 1 ou 2, tem lá eu falando sobre o custo Brasil. Tem lá o sucesso falando sobre os investimentos estrangeiros diretos. Tem eu falando sobre o índice de liberdade econômica também do nosso país. Tem que assistir a aula. Segue a gente, nosso material, nossa plataforma muito boa. Vamos lá, Diego, sucesso. E aí, gente, até aqui tudo tranquilo. A gente fez uma leitura aí, né, com muita, né, autonomia e foi vendo que era quase que uma poesia de tão certinho que tá, né, no sentido, apesar de a gente ter, assim, olha, aí agora o sucesso foi bem, perceber que não é o melhor cenário para nossa economia, tá bom? Vamos para o item 7. Vem comigo, como é que tá por aí, tudo bem? Respira, toma uma água, pausa o vídeo, volta, isso, bora lá. Com relação aos fluxos globalizados, fluxo, lembra o que, gente? Fluxo lembra circulação, falamos aí, ó. Isso é a importância dos blocos. Circulação de quê? Pessoas, circulação de mercadorias, circulação de capitais, circulação de serviços. Mas os fluxos, eles dependem, ó, F de X, dos fixos. O que são os fixos? São as estruturas. Quem são as estruturas? São os meios de transporte, comunicação, entre outros, nos diferentes espaços geopolíticos e econômicos do mundo. O espaço, não se entende que os espaços são desiguais, a globalização é seletiva. Sobre isso, o território brasileiro. Vamos lá, galera? Olha só. Nesse item 7, o território brasileiro, ele apresenta uma infraestrutura rodoviária. Uau! Opa, o que é? Isso é um fixo. São os meios, transporte, comunicação, EG de energia, tá bom? Completamente articulada. Opa, então ele está dizendo que essa rede ela é densa e que essa rede gera um conjunto. Ó, completamente é 100%. O que, ó, facilita, o que facilita traz benefício. O escoamento da produção de serviços, olha para cá, serviços, no comércio internacional. Galera, na verdade, nós temos historicamente uma dependência muito grande do sistema rodoviário. Isso, de certa forma, traz o que para a gente? Prejuízo, essa dependência. Por que sucesso? Porque a gente percebe, ó, já coloquei o errado ali, que o Brasil é um país tropical, de dimensões continentais, muito chuvoso.
apesar de não ser tecnicamente, ter mudado a classificação montanhoso, com grandes desafios, mas tem grandes elevações, e fala que já tem até montanha no Brasil, a manutenção exige, isso implica impostos, isso vai onerar o processo produtivo, isso diminui nossa capacidade de compra, isso não atrai, isso repele, isso afugenta o investimento. Olha lá, mais uma vez investimento, então, errado. Precisamos melhorar, expandir, modernizar nossa malha viária, melhor aproveitar as hidrovias, investir, reinvestir nas ferrovias. Vai ter um tópico sobre transporte, mas dentro da nossa aula já falamos sobre isso lá, tá bom? Item 8, vamos lá, que seria o 11 da lista. Gente, continuando aqui, ó. Com relação aos fluxos, mesmo texto, geopolítica econômica do mundo, vamos lá. O fato do Brasil, no seu PIB, Produto Interno Bruto, estar entre os 10 maiores do mundo, olha que legal, né? O Brasil sempre está ali nessa prateleira. Isso reduziu a desigualdade social na última década. Você já pulou aí da cadeira, já gritou e já colocou o quê? Errado. Mas por quê? Você está com pressa em alguns itens, né? Porque na verdade, gente, tem o seguinte, ó, vou até desenhar aqui, que eu sou bom de desenho, já percebeu, ó, olha como eu sou bom de desenho, para não dizer ao contrário. Vou pegar aqui um B e vou pegar aqui um R de Brasil e vou pegar aqui uma setinha azul para dizer o seguinte: se o Brasil continuar nessa questão de país emergente, nós vamos para a próxima prateleira. Mas o Brasil pode descer o quê? Um degrau. O que eu quero dizer para vocês? Que o Brasil é um país que está em desenvolvimento. Que o Brasil é um país emergente. Que isso está o quê? Em curso. Que isso é um processo. E uma marca de nossa emergência como economia é que nós temos, infelizmente, o que? Uma desigual distribuição de renda. Nós temos problemas sociais, apesar do ímpeto, apesar da força que a economia vai apresentando, nós já temos alguns desafios no sentido social. E esse é um passo a ser dado que vai consolidar a gente como uma grande nação. Tem como? Com certeza tem como. Como faremos? Nós faremos. Estudantes, profissionais brasileiros, sabe? E a política no país tem que ser de Estado e não de governo. A sazonalidade, lembra lá quando a gente mostrava para vocês no estudo de balança comercial, TikTok, ping-pong, tic-tac, eu falava que o Brasil oscila muito essa balança comercial. Então, precisa de uma estabilidade seguida de uma constância. Item 9, vamos comigo, Diego Sucesso. Julgue o item a seguir no que concerne, no que se relaciona à temática da economia mundial e do Brasil. No século XX, o que é século XX? Os anos 1900, né? E vai até ali 2000, século XXI, né? Ó, pronto, sua história explica assim pra gente. Nós vamos ter o que, gente? Vários episódios, né? Vamos ter aqui guerras mundiais, nós vamos ter ali crise de 29, bolsa de valores, crise do café, substituição das importações, né? O Brasil vai começar a fabricar para comprar menos. Montagem do parque industrial, processo de urbanização leva 40 anos, década de 70, o Brasil é um país urbanizado. Nós vamos ter um novo movimento migratório no país, expansão dessa ocupação, apesar da concentração demográfica no litoral, vamos comentar isso. Nós vamos ter depois ditadura, antes temos JK, né? 50 anos em 5, acelera, depois vem uma galera pedindo empréstimo, divide o Brasil, década perdida, 90 neoliberalismo, tá? Tem se verificado também uma maior concentração de renda e um aumento da população pobre no nosso país. Então, de fato, é um século que eu falei aqui rapidinho, algumas características, eu não falei tudo, e a gente tem que concordar, apesar dos evidentes episódios que nós tivemos de ascensão, é o que eu falo para vocês. Eu até tentar fazer aqui um gráfico, ó, cartesiano, x, y, e mostrar aqui, tentar fazer um exame de coração, porque nós temos momentos, né, de ascensão e de descensão. Precisa dessa estabilidade para que isso impacte também na qualidade de vida da sociedade. Não esquece também que quando eu falo de qualidade de vida, eu falo de concentração de renda, já vou comentar com vocês sobre IDH, que ele tem uma variação de 0 a 1, o Brasil até agora está numa prateleira melhor, está muito próximo dos países melhores classificados, mas são 3 critérios que dividem. A gente vai trabalhar em população, mas olha para cá, é a escolaridade, é a renda per capita, ou seja, o PIB per capita, e também a expectativa de vida. Então não adianta o Brasil melhorar economicamente se
não conseguimos distribuir essa renda, aumentar o poder de compra. Isso tem melhorado? Tem melhorado. O Brasil já até fez campanhas e elas são contínuas, por isso que a gente tem que exaltar sobre isso, sobre a continuidade, esquecer os brasões políticos, partidários, que isso só prejudica o país como inteiro, e não quero entrar nessa discussão, mas pensar que nosso país já fez políticas e programas que são referências para o mundo, mas precisamos curar outras demandas, tá bom? Item 10. Julgue o item a seguir também, mesmo tema. O Brasil é um país rico. Olha aí, galera. O Brasil é um país rico. Concorda? Eu concordo. Tanto em recursos naturais e minerais. Naturais, boa posição geográfica, luminosidade, questão de energia, minerais, várias formas, várias províncias minerais que possuímos, importa na commodity da nossa economia. Também na disponibilidade de mão de obra. Galera, depois vamos trabalhar melhor com isso. Tem um tema muito importante na demografia, que é o famoso bônus demográfico. O que é o bônus? Que é quando a PEA ela está maior do que a PEI. A gente vai estudar isso quando falarmos de pirâmide etária. Essas duas áreas que eu estou marcando, elas são tecnicamente a PEI, que é a população que eu chamo de quê? De inativa. E a PEA é essa, a população que está no tronco da pirâmide. E o que significa essa PEA? Significa que é a população que pode mover, o PIB. E o bônus demográfico, nós temos que aproveitar esse momento, gerando emprego, qualificando mais essa mão de obra, porque senão ele pode se tornar um peso lá à frente. Até aí, tudo bem, tranquilo, está entendendo. Mas apresenta um dos maiores índices de desigualdade social do mundo. Perfeito. Nós temos, o que ele está falando, ele? Que nós temos potencial, mas estamos subutilizando. Vai ter até aquela questão lá da famosa fuga de cérebro, que é um problema que a gente perde essa mão de obra. 11º item, hein? Estamos aqui no sprint final, galera. Tá bom? Nós vamos até a 20ª, até a 18ª. Julgue o item a seguir, o que concerne as temáticas. O Brasil é um país lembra lá, em desenvolvimento. Olha o desenho que eu fiz aqui, em curso, em processo, emergente, tá bom? Em desenvolvimento. E está socioeconomicamente situado na periferia do capitalismo internacional. Galera, naquela vibe, se tem questão que tu já tem certeza e pode marcar rápido, nem hesita, ganha tempo. É o tempo que tu bebe água, é o tempo que tu estica os braços, tu olha pro candidato, faz careta para ele, fala que você tá bem, intimida ele, desequilibra o candidato, mas olha para cima, agradece, né? E vai falar, a humildade é a chave do sucesso, vamos vencer, temos vencido. Próximo item, que o anterior não gerou nenhum tipo de dúvida, né? Com certeza. A exportação de commodity agrícola e também de commodity mineral. Vamos lá, agrícola, café, soja, do agro, a carne também, aqui tu tem o ferro, vamos lá. Constitui uma das principais características do comércio externo brasileiro. É ou não é? Nem vou precisar falar com vocês sobre reprimarização. Eu já vou logo aqui. Já está até no ponto. Olha só. Caramba, que legal. Ainda vai levar a assinatura aqui, de Diego Sucesso. Que Deus abençoe. Mais uma, sem dúvida, ganhou item com velocidade. Próximo. Em uma aula de geografia. Eita, rapaz. Eu já estou numa aula. Olha aí, em uma aula de geografia. Os estudantes fizeram 3 perguntas pro professor. Sério, onde que foi essa escola? Porque hoje a gente está na sala de aula, aí o aluno levanta a mão e fala assim, fala meu filho, tem alguma dúvida? Ele, quero ir no banheiro. Eita, mais um dia sem pergunta. Perguntem. Se eu não souber, assumo. Se eu errar, confesso. Porque a humildade é a chave do sucesso. Vamos vencer, temos vencido. Aqui não é sobre melhor não. Te entrega o nosso melhor. Ser melhor, para quem quiser que seja vaidoso, que vá para lá com sua vaidade. Te faz o nosso melhor, que é o mais importante. Tá? A primeira questionava o interesse do Brasil em integrar o BRICS. A primeira pergunta. O interesse. A segunda pergunta. Primeira pergunta. Espera aí, deixa eu estar já bem aqui. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Terceira pergunta. Certo. A segunda, que o professor elencasse as áreas nas quais a América Latina recebe investimento da China. E a terceira pergunta, qual é o impacto das indústrias das potências centrais e dos países emergentes no meio ambiente global? Legal, hein? Onde é que é essa escola? Que eles estão perguntando, que legal, e com o poder, né? O Brasil, por meio de sua participação no BRICS, ele busca superar o quê? Desigualdade social? Suas deficiências materiais. Legal, porque tem uma troca. Não é um bloco, mas tem um intercâmbio tecnológico, um intercâmbio material, parceria, cumplicidade.
Mas ele faz isso, ele quer superar isso sem utilizar o grupo. Peraí, como é que ele vai participando do grupo, mas peraí, eu ainda tenho lucidez e sobriedade para julgar as coisas, hein? Para descentralizar, vou até me afastar aqui para você olhar melhor, descentralizar o processo decisório das organizações internacionais. Galera, gente, o BRICS, ele é exatamente Pronto, eu sei que tu tá com pressa e já marcou aí, tu quer que eu faça a mesma coisa. Sucesso, não é de verde não, é de vermelho, ó. Pronto, vermelho, aqui, ó. O BRICS, ele quer ser uma alternativa ao que, galera? Uma alternativa para as instituições que, como eu falava lá, são os mecanismos de dominação, são os mecanismos tradicionais utilizados, como você viu, falei de conferência de Bretton Woods, um ano antes da Segunda Guerra terminar, a galera já se reuniu nos Estados Unidos para criar o FMI e o Banco Mundial. A OMC, e para que eles estavam preocupados? Eles já sabiam do final da guerra, que a guerra caminhava para o fim. Sério, sucesso, sério. Eu tô dizendo é verdade, é sério. E aí, como ele sabia, a preocupação não era com quem ganhou ou quem perdeu, era como que o capital ia se estabelecer. O final da Guerra Fria em 91 fortaleceu o capitalismo, os multinacionais se expandiram. Vivemos hoje uma nova Guerra Fria. Então, tudo isso são formas de consolidação de poder. E uma importante alternativa do BRICS, sabe qual é? É ter o seu próprio banco. O BRICS agora sofreu uma expansão, te convidou uma galera para vir com a gente, não quis vir, a Argentina é um exemplo. Tem país que tu pergunta, o que essa galera quer no BRICS, para que isso é importante no BRICS? São rotas, são locais estratégicos, bem posicionados, possuem recursos, possuem áreas a serem ocupadas e melhoradas. Então a China, que pensa na sua rota da seda, é por esse motivo que eu falei na aula para vocês, lá no nosso tempo 2, que talvez não, com certeza, um grande desejo americano seja que o Brasil não fique no BRICS, que o Brasil se sujeite aos interesses dos Estados Unidos. Para quê? Para mais uma vez, como em vários países, financiar uma ditadura no Brasil, deixar a gente dependente, que uma crise como aquela da Bolsa, deixar a gente, sabe, num caos econômico. E eu não estou falando que a China é melhor, que os Estados Unidos é pior. Não estou falando sobre isso. Estou falando que o Brasil tem que ter autonomia, soberania. E é por isso que hoje os países do Sul, com a relação Sul-Sul, eles incomodam, desconfortam, eles descentralizam o poder. Tá beleza? Gostaram? Sucesso é você, hein? Se não gostaram, desculpe, eu posso melhorar, tá? Vamos lá. Julgue o item a seguir sobre a economia e as desigualdades socioespaciais em escala mundial. Bom demais, hein? O fato de o Brasil situar-se na periferia do capitalismo internacional está diretamente ligado ao quê? A sua condição socioeconômica. E também tem uma condição que é inegável, que é o legado que, gente? É o legado histórico do nosso país. É o peso, não é jogo, é julgo, aqui é julgo, é o julgo colonial. Isso aqui pesa muito. Seu desigual desenvolvimento histórico na escala mundial e de suas relações na incorporação das forças produtivas. Gente, inegavelmente, essa é uma afirmação que tu pode até colocar lá no teu checklist para tu resumir depois, ou para tu revisar, na verdade, né? Teus aprendizados, porque o Brasil ele se posicionou de uma maneira muito complicada, colônia de exploração, uma dependência meio turbulenta, negociada, a sua posição no continente, a sua submissão aos interesses estrangeiros, a sua vulnerabilidade às crises, então é isso mesmo. 15ª questão, bora lá? A respeito das organizações das regiões geoeconômicas do Brasil, quando a gente fala sobre isso, Pedro Pinchas, que divide o Brasil em 3, Nordeste, Amazônia, Centro-Oeste ali, tá bom? Tanto é que é nessa divisão, meus estudantes de plantão, que o Maranhão, ele tá tanto aonde? No Nordeste quanto na Amazônia, Minas Gerais, também Nordeste, Centro-Sul, e nós temos aqui também Mato Grosso. Então essa divisão, ela não respeita os limites estaduais, eu até falava para vocês de DTT. A região Centro-Sul sempre foi uma mais desenvolvida, tá bom? E no momento em que a regionalização de Pedro Pinchas, que é geoeconômica complexo regionais, foi proposta, ali em 67 mais ou menos, ela tinha um espaço, ela apresentava-se como um espaço próspero e isento de desigualdade social e econômica em sua paisagem. Galera, eu vou ser honesto com vocês, quem marcar que o item desse está certo, está cometendo um absurdo gigante e até está violando a sua aprovação, tá bom?
Então, na 15ª questão, quando ele fala que é sempre, está desconsiderando que o Nordeste já foi o palco, não só de descoberta, mas o centro econômico e administrativo do nosso país. Não é verdade? Já está errado. Quando ele também, eu vou trazer duas informações aqui, ó. Quando ele também traz pra gente que, ó, sempre foi, e a história que está isento, a gente não conhece o nosso país. A gente não conhece a desigualdade que reside no nosso país. Apesar da prosperidade, né, da força, do papel que o PIB dessa região ali tem, até porque Milton Santos vai chamar depois, lá na frente, de 4 Brasis, ou região concentrada, o que seria, na classificação do IBGE, a junção, a fusão, né, o conjunto Sul e Sudeste. Essa região tem muitos problemas, né? Não suportou toda a demanda populacional. Hoje muitas empresas, indústrias saem, uma vez com deseconomia de aglomeração, né? Nós temos a migração de retorno, então absolutamente errado. 16º item. A noção de meio técnico informacional, olha lá que eu falei, Milton Santos há pouco, ao longo dos anos, é capaz de expressar a complexidade geográfica do atual período. Considerando a noção e suas relações com a organização territorial, tá bom? Ele já chama o Brasil de 4, ele tem Nordeste, Amazônia, Centro-Oeste, tem aqui região concentrada, é um conceito de Milton Santos, é um conceito do meio técnico, produtivo, científico, da pesquisa informacional, da globalização. A reestruturação produtiva, segundo Milton Santos, galera, e a globalização concentram atividades do meio técnico e informacional em regiões que são dinâmicas economicamente e contribuem para aprofundar desigualdades. De fato, gente, quando o Milton Santos faz essa leitura do nosso país, o que ele está dizendo, gente? Ele está dizendo que já é até mais justo a gente reclassificar o Brasil. Ele está até colocando em xeque a classificação do IBGE, que não acompanha mais o novo ritmo, o novo desempenho econômico que o Brasil tem apresentado. Milton Santos, os maiores geógrafos do Brasil, merece ovação, merece palma e faz parte da nossa leitura. Tá ali o trecho que eu fiquei um pouquinho à frente, aprofundamento, tá bom? 17ª, sobre Mercosul, olha só, e suas relações com a União Europeia, né? Recentemente houve um estabelecimento de uma proximidade, muito em função da desordem mundial, o mundo pós-pandemia, o mundo envolvido em guerras, muitas coisas aconteceram, sanções, a guerra que acontece num país tem prejuízo à sociedade de um país envolvido e aos seus aliados, mas também prejuízo no consumo, porque o país pode deixar de produzir insumos por uma cadeia produtiva, então às vezes, essa guerra não tem relação com o Brasil. Tem, o mundo é globalizado, direta ou indireta, intensamente ou não tanto, mas sempre haverá. O acordo entre, olha só, o acordo entre os dois blocos vislumbra a possibilidade dos países membros do Mercosul integrarem o grupo. Não, gente, não, onde tem um tá errado. Uma questão diferente para vocês aqui. Mercosul e União Europeia podem se estabelecer. Quem assistiu a aula de Diego Sucesso, eu falei que existem vários blocos, que BRICS não é bloco, e falei que tem vários níveis. Zona de livre comércio, União Aduaneira, Mercado Comum e União Monetária. O Mercosul pretende ser um mercado comum, com livre circulação de pessoas, mercadorias, produtos, capitais e serviços. Não é que é difícil e possível. Vai demorar um pouco, porque precisa de uma homogeneização das condições econômicas e estruturais dos países membros. Fechou? Sucesso. Só que bloco é uma ideia regional, fortalecer os países de uma dada região. Mercosul é Mercosul, ou América do Sul, Cone Sul, e ali a União Europeia com seus países, tá? A ratificação, que é o quê? Validação do acordo, reforçaria os compromissos com as mudanças climáticas e o meio ambiente em geral e trazer também instrumentos para a implementação. Gostei, o 2 está certo, já é a letra C, né? Porque o 4 vai estar errado. Nesse acordo, o principal eixo das negociações é o comércio e investimento, mas sem previsão de como é que eu vou fazer um acordo com o bloco que não tem previsão bilateral. Galera, mas só lembrando aí sobre, vamos aqui para o nosso último item, sobre esse ano 2026, essa aproximação, né? Mas também tem lá na nossa aula um protocolo de salvaguarda tecnológica que a União Europeia pratica com o Brasil. Ou seja, a União Europeia, ela quer ter essa relação devido a vários motivos, né? Viveram um Brexit recentemente, saída do Reino Unido, outros êxitos quase aconteceram, outras saídas, França, Polônia, enfim. Isso desequilibrou. Imagina uma mesa com 4
pés e um pé vai fragilizar, tem que reposicionar a mesa ou encostar ela numa parte que ela se sinta segura. E o Mercosul tem isso, né? Só que a União Europeia é muito exigente para benefício próprio, né? Inclusive, se a gente exportar muito e ter uma lucratividade superávit, eles vão começar a diminuir. Então, tem que ter muito cuidado também, viu, Mercosul, por favor. Último item da nossa resolução. Se o Brasil quiser manter o status de grande exportador de produtos agrícolas, terá de atender a todos os requisitos da qualidade. OMC, protocolo, aula 1, slide 2 ou 3, quando a gente falava sobre regras, né? Aí protocolo sanitário, a própria União Europeia recentemente sancionou a carne brasileira. E aí, claro, eles fazem isso porque eles criam o protocolo de segurança, padrões que são caros, que exigem pesquisa e investimento, nós não praticamos, aí a gente vai ser obrigado a baratear nosso produto agrícola ou mineral commodity para eles nos ensinarem a fazer ou transferir a tecnologia sem passar o conhecimento. E não. Com referência ao fragmento do texto acima e os aspectos econômicos, sociais e ambientais associados, vamos julgar. Entre as ações relativas às políticas públicas está o controle sanitário. Eu vou falar de gripe aviária, gripe suína, vaca louca, Covid, essas questões sanitárias. Importante estratégia na garantia de qualidade dos produtos brasileiros de sua competitividade no mercado externo. Sem dúvida, são protocolos que a gente precisa sempre se adaptar. São protocolos que são exigidos pelo mercado e que dessa forma, bora voltar para cá, ó, voltou? Estou maior aqui, né? E que é necessário que o Brasil, claro, invista em pesquisa, desenvolvimento, ciência e tecnologia, como eu falei na aula. Galera, eu queria não pedir desculpa pelo excesso do tempo e talvez, honestamente, a gente se reconhecesse pelo excesso da informação, que é sobre isso que gera, né, resultado na aprovação do concurso público, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado pela jornada, nós teremos mais aulas, vamos continuar nosso curso e fizemos alguns itens, façam os outros itens, tá bom? Siga a gente, rede social, plataforma Diego Sucesso, tá bom? E você vai conseguir aí ter resultados promissores. Estou aqui também para ser ajudado, porque a humildade é a chave de sucesso. Sucesso é você, vamos vencer, temos vencido e até a próxima. Valeu!